Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Cumprimento os crentes pentecostais com a paz do Senhor Jesus. Queridos, é um grande prazer estarmos aqui essa noite para adorarmos ao Senhor na beleza da sua santidade. Nós viemos aqui no único objetivo, que é adorar ao Senhor. E para sair da nossa casa, no conforto do nosso lar, para uma madrugada de adoração a Deus, tem que ser adorador. Se não for adorador, nem passa do portão de casa. Mas eu creio que aqui tem um povo repleto, cheio da glória de Deus. E nós precisamos da presença de Deus. E só um detalhe: a presença de Deus, ela só vem se você atrair a presença de Deus. Vanildo, como é que se atrai a presença de Deus? É simples, é só levantar a mão, dar um glória a Deus, aleluia. Que a presença de Deus imediatamente, aliás, ela já está aqui no nosso meio. É um grande prazer, agradeço a Deus pela vida do meu amigo Ezequiel Procópio. Que Deus te abençoe, meu amigo de muitos anos. E eu quero deixar aqui uma breve saudação no Evangelho de Jesus, que segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 5, rapidinho, sei que tem muita gente que precisa falar aqui. Evangelho de Jesus, que segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 5. Eu quero meditar com vocês no versículo de número 10, que diz assim: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Quero ler ainda mais no verso 12. Exaltai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Vou ler de novo. Exaltai e alegrai-vos, porque é grande. Diga comigo, é grande. Olha para esse irmão que está do seu lado e diga para ele, é grande. Não, mas lembra ele com vontade, diga, é grande. Para terminar, diga assim, o vosso galardão no céu é grande. Aleluia. Olha para cá, o Evangelho de Mateus apresenta Jesus como o Messias, o Salvador que Deus tinha prometido enviar ao mundo para libertar o homem do pecado. O Evangelho começa com a listagem dos antepassados de Jesus, ligando ele assim ao povo de Deus. Em Jesus é aquele que se cumpre alguma das promessas que foi feitas a Davi e a Abraão. Em seguida, o autor fala do nascimento de Jesus. Jesus, ele nasce, cresce e ele ensina os seus discípulos como que eles deveriam pregar o Evangelho. E detalhe, Jesus já sabia que pregar o Evangelho não seria fácil. Jesus já sabia que firmar uma igreja não seria fácil. Jesus já sabia que para preparar um povo não seria fácil. Por isso que Deus separa para si os 12. E ele separa os 12 em um certo momento. Deus vê que precisa tratar com os discípulos de uma forma totalmente diferente. Jesus vê que precisa tratar sobre o caráter dos discípulos. E Jesus, ele resolve falar com os discípulos de uma maneira diferente, em um lugar diferente. Jesus agora, ele não fala com os discípulos na casa de um de seus amigos. Jesus agora, ele não fala com os discípulos na proa de um barco, mas Jesus decide subir ao monte para tratar com os discípulos. E cá entre nós, ninguém sobe para um monte de brincadeira. Todo mundo que um dia já subiu no monte com um propósito, sabe que monte é coisa séria. E coisa séria era o que Jesus queria falar e tratar com os discípulos. Uma vigília, ninguém vem para uma vigília para brincar de ser crente. Quem vem para uma vigília quer coisa séria com Deus.
Quem vem para uma vigília tem um assunto muito especial para tratar com Deus. E pensa de uma pessoa que gosta de coisa especial é Jesus. Pensa de uma pessoa que gosta de coisa especial e difícil é o nosso Jesus. Por isso a Bíblia diz que Jesus, para tratar com os discípulos, ele subiu ao monte. Detalhe, não sobe só Jesus, não sobe só os discípulos, mas sobe uma multidão para ouvir o que Jesus tinha para falar. Quando Jesus chega no monte, Jesus começa a tratar sobre um assunto chamado das bem-aventuranças. Jesus quer tratar sobre as bem-aventuranças e Jesus ele começa a falar sobre várias bem-aventuranças. A primeira delas, Jesus começa dizendo: bem-aventurados os pobres de espíritos. A segunda, bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados são aqueles que choram. Quando eu li isso, eu imaginei que era qualquer choro, mas não é. Uma pessoa, ela chora quando ela tem o seu sentimental atingido. Uma pessoa, ela pode chorar se ela estiver alegre demais. Uma pessoa pode chorar se ela estiver triste demais. Uma pessoa, ela pode chorar quando ela sente a presença de Deus. Mas neste versículo aqui, não é nenhum desses choros que Jesus está falando. Jesus, ele está falando daquele choro quando você sabe que você errou, quando você sabe que você pecou. E lembra daquele dia que você entrou no seu quarto, fechou a porta, começou a orar a Deus pedindo perdão, e de repente você começou a chorar. Um choro verdadeiro, um choro sincero, um choro de um verdadeiro adorador. É dessa lágrima que Jesus está falando. Jesus estava dizendo aqui: bem-aventurado aqueles que choram, pedindo perdão a Deus pelos seus pecados. E adivinha só, ele morreu na cruz do Calvário para que meu nome e o seu estivesse escrito no livro da vida, porque lá é o nosso lugar. Será que você pode dar um glória a Deus por isso? Jesus continua dizendo as bem-aventuranças, e no final dela Jesus ele termina dizendo: olha, bem-aventurados são aqueles que sofrem. Quem é que não sofre? Jesus sabia que os discípulos iriam sofrer por amor do Evangelho. Jesus sabia que não seria ser fácil. Por isso ele disse: bem-aventurados que sofrem. Mas quando Jesus olhou para os discípulos não responderam como Jesus queria. Jesus pensou que os discípulos iriam se alegrar. Jesus pensou que os discípulos iriam pular de alegria ao ouvir isso. Mas para Jesus ele sempre dá um jeito. Para dar uma empurradinha nos discípulos, ele disse: olha, exaltai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu. Sabe o que Jesus ele estava querendo dizer? Vai ser difícil, mas alegrai-vos e exaltai-vos, porque grande é o vosso galardão. E o que importa é o galardão, o resto é resto. Vai ser difícil a prova, vai ser difícil a perseguição, mas exaltai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu. Aleluia! Pega na mão desse crente que está do seu lado, segura na mão dele, segura com fé, com veemência. Vanildo, como é que se exalta, como é que se alegra na presença de Deus? É simples. Tem crente que já está começando a entender. É simples, é só fechar os olhos, olhar com os olhos da fé. Abra a boca nessa madrugada, exalta o nome do Senhor, porque Ele tem um céu para você, porque Ele tem um galardão para você. Se você crê nisso, levanta a mão para cima e dá um glória a Deus, porque Ele merece. Que Deus abençoe.